Cristo, aqueles que aceitaram a mensagem bíblica de salvação, ela diz que quase todos os que professam crer na verdade presente não se acham preparados para compreender a obra de preparação para este tempo. Olha, se ela faz o alerta de que quase todos estão despreparados, é meu dever como pastor da igreja preparar você para esse tempo. De fato, a obra do ministro, do servo de Deus, é criar um ambiente adequado para que os fiéis filhos de Deus desenvolvam-se na fé, mas isso não é possível de forma plena, corporativa, total. No fim das contas, cada um acaba decidindo e é árbitro do seu próprio destino. Mas é meu dever preparar a minha igreja, aquela que está no momento sob os meus cuidados. Devemos com urgência, diz ela, buscar esta experiência e esse preparo, pois Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estaríamos nós preparados para enfrentá-la? Estamos dizendo que, inevitavelmente, joio e trigo vão juntos e misturados até o final, de que há um processo de seleção que é efetuado diretamente pelo Senhor. Mas quais seriam as causas da sacudidura? Quais são as características da sacudidura? O que de fato sacode o povo de Deus? Como que a palha é levada pelo vento e o grão permanece na peneira? Como que isso se dá? Como que isso se dá? Aperte os seus cintos. Há pelo menos aqui 7 razões que eu queria considerar com você. A primeira delas é resistência à mensagem de Laodiceia. Você conhece? São os que ouvem a advertência feita à igreja de Laodiceia, mas que não dão bola para ela. Que advertência é essa? Conheço as tuas obras. Você não é frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é mono e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas você diz, eu sou rico, de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A visão inflacionada de si mesmo, o apoio em apenas acreditar na fé, acreditar na doutrina, acreditar na mensagem, isso de forma nenhuma é suficiente. Mas aqueles que professam ser do povo de Deus e marchar com o povo de Deus, desenvolvem uma característica de arrogância, apoiando-se em seus próprios feitos religiosos, em sua frequência à igreja, em sua devoção ao sábado, em sua fidelidade no dízimo, em seus dons, a habilidade de virem aqui na frente e fazerem as coisas, de se engajarem nos ministérios da igreja ou coisa do tipo. Isso não é garantia nenhuma. Quantos anos você está na igreja, de quem você é filho, quantos estudos você deu, quantas pessoas você conduziu ao batismo. Nada disso. Apoiar-se nisso é respirar a atmosfera de Laodiceia. E quando a mensagem é pregada, dizendo, você precisa mudar de vida, há alguns que olham e dizem, mensagem extremista, discurso radical, igreja legalista, rígida, inflexível, não é bem assim? Essa é uma característica daqueles que serão sacudidos. Observe. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E ela diz, alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Ela está falando do testemunho direto do anjo à igreja de Laodiceia. Você me dá náuseas, porque você não está nem lá nem cá. Rejeitar essa mensagem é uma das causas. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. Rejeitar essa mensagem é uma causa de sacudidura. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deveria operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Segunda causa, listada por ela como uma causa de sacudidura, é a rejeição da verdade presente. Olha o que ela diz.
Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, será o resultado de recusar a verdade presente. E você me pergunta, que verdade presente é essa? O que é a verdade presente? Eu queria fazer aqui algumas considerações com você. Porque a compreensão do que é a verdade presente, inclusive está na moda agora, algumas pessoas que julgam um elemento específico da revelação bíblica, desatendido pela igreja, começam a ostentar dizendo, essa aqui é a verdade presente. E aí está todo mundo dizendo, essa aqui é a verdade presente, essa aqui é a verdade presente. Deixa eu fazer algumas breves considerações com você em relação a isso, ainda que eu vá ampliar um pouco disso numa série que eu vou fazer na primavera do ano que vem, sobre o remanescente, mas me permita fazer aqui algumas considerações, porque se é uma causa de sacudidura rejeitar a verdade presente, que verdade presente é essa? Primeiro, José Bates, um dos pioneiros da igreja, via o sábado como a verdade presente, era o que distinguia o movimento depois do desapontamento das outras demais congregações cristãs, aqui, especialmente nos Estados Unidos. Tiago White, nos periódicos, ele se expressou em relação a isso, num primeiro momento, inclusive a primeira edição da revista publicada por ele, a revista chamava-se Verdade Presente, ele trabalhou o elemento do sábado, mas mais tarde considerou aspectos relacionados ao ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo. Mas Ellen White, ela sim, que vai até 1915, com 60 anos praticamente de ministério profético, ela utiliza a expressão verdade presente para, primeiro, se referir a um movimento, os que são da verdade presente, como uma causa, a causa da verdade presente. Mas ela também aponta um conjunto de doutrinas, e não apenas uma só, como sendo a verdade presente. Tem que ver com o sábado, o estado do homem na morte, o ministério de Cristo no santuário celestial, a terceira mensagem angélica, ela também fala da justificação pela fé, porque todos esses elementos devem ser pregados à luz da cruz do Calvário, mas ela também apresenta a reforma de saúde como impulsionando e facilitando a pregação da verdade presente, não sendo uma delas, mas facilitando e impulsionando. A relação para quebrar paradigmas, para abordar as pessoas, é uma mensagem que tem acesso às pessoas e seria mais facilmente recebida. Nesse contexto, ela diz, a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar escolhido por Deus. Ela diz, essa unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração, exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. E está aqui, a unidade desconcerta o inimigo. É lógico que ele quer provocar contenda, briga, diz que me disse, uma série de coisas. E nós temos que ficar atentos. É a estratégia, não é de hoje. Já foi lá desde o começo, continua sendo a mesma. Nós, eu e você, precisamos entender qual a nossa participação na promoção da unidade da igreja. Porque está aqui. Não adianta professarmos a fé na verdade presente e não contribuirmos com a unidade da igreja. E cada um de nós tem sua responsabilidade pessoal. Perceba, terceira causa, mornidão. Descuido e indiferença. Olha como a revelação se expressa em relação a isso. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidadosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Ela usa essas palavras naquele contexto da visão, o povo andando pelo caminho, e ela fala da sacudidura, e a sacudidura é quando no caminho, alguns dizem o seguinte, eu não quero mais isso, está difícil demais para mim, está complicado, eu não quero deixar as minhas coisas, eu não quero deixar os meus projetos, tá ruim porque eu estava com a carruagem, agora eu estou a cavalo, agora eu estou a pé, agora eu tirei os calçados. E na medida em que as dificuldades no caminho para alcançar a salvação, elas vão se intensificando, alguns vão deixando. Mas ela também diz que na medida em que alguns deixam a fé, outros são agregados a ela. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Pergunta a serva do Senhor. Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a tua destruição. Então eu quero dizer a você, igreja, acorde, igreja. Abra o olho, igreja.
Não desconsidere o tempo e a época em que nós estamos vivendo. Há uma urgência da nossa parte de alinharmos a nossa vida ao propósito do Senhor. Você não precisa ser sacudido, você não precisa ser levado pelo vento. Ignorância em relação ao poder de Satanás. Grande conflito, página 507, olha o que a senhora White diz. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que não? Porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. Estão cegos, tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os profetas cristãos, agora olha aqui a bordada em mim, e mesmo entre os ministros do evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração a evidência de sua atividade e êxito contínuos. Amigo, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis e parecem ignorar-lhe a própria existência. E a gente vai vivendo a nossa vida como se não estivéssemos inseridos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Achando que as coisas se resumem àquilo que a gente pode ver, se esquecendo de que à nossa volta há uma luta intensa pelo controle de nossa vontade. Tudo à nossa volta influencia, tudo à nossa volta nos afeta. Mas a gente acha que está tudo bem e que está tudo certo. A quinta razão, segundo a senhora White, para que o povo seja sacudido, é ignorar que nós estamos lutando contra um inimigo muito poderoso. Ela teve uma visão, eu já me referi a isso aqui outras vezes. Ela teve uma visão de Satanás reunido com seus demônios. Já disse isso aqui e vou repetir. Originalmente, essa visão que ela teve da reunião de Satanás com seus demônios, ela registrou no livro O Grande Conflito. Antes de ir para o prelo, ela disse, por favor, vocês tirem essa parte aqui, não publiquem com o livro, porque não é apropriado, porque em visão profética entendeu que esse livro chegaria a muitas mãos e era um recado especificamente para a igreja adventista. Mais tarde, isso foi publicado, eu extraí um trecho. Ela escreve na primeira pessoa, porque ela ouviu o general da hoste satânica. Ela ouviu, e ela bota entre aspas, e cita as palavras que ele disse. Pois bem, eu peguei só um trechinho. Temos de causar lutas e divisões na igreja. E está falando da igreja que professa a verdade do sábado, a verdade presente. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma, levá-los à crítica e aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros e a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de sua presença e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. O capítulo 66 do Testemunhos para Ministros traz todo o relato na íntegra. Eu extraí apenas um texto, uma parte do texto. Sexta e penúltima razão. A introdução de falsas doutrinas e teorias. E contra isso, a gente toda hora está lutando contra uma onda nova, de alguma coisa aí, que está surgindo para confundir e enveredar. Sempre tem alguém aí, achando que descobriu uma nova verdade. Sempre, e vou te dizer mais, pode surgir a maior de todas as insanidades, a maior de todas as loucuras, sempre vai ter alguém para seguir essa pessoa, sempre. Pois bem, isso está associado ao quarto motivo, que é o conhecimento superficial da verdade.
Se você não está alicerçado na verdade, não tem base para defender sua fé, você não vai estar preparado para poder filtrar essas novas modinhas que surgem de vez em quando. Bem, assim ela diz. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem por serem imperfeitamente compreendidos. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. A experiência do passado há de repetir-se, diz ela. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias, revestidas de trajes de luz, apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim, procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. E ela continua: as mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Sim. Seria prudente lembrar você que o último grande engano, quase irresistível, essa é a palavra que Ellen White utiliza no grande conflito, é quando ele aparecerá como anjo de luz, falando um bocado de coisa. Deixa eu dizer aqui, amigo. Se tem uma coisa, uma falha na compreensão escatológica dos adventistas no tempo atual, é a seguinte: os adventistas receberam instrução especial em relação à cronologia dos eventos que vão desencadear na volta de Jesus. Os adventistas sabem que sacudidura e chuva serôdia são simultâneos. Os adventistas sabem que após ou durante o período de chuva serôdia, a igreja será tomada por um grande poder. Os adventistas sabem que haverá uma grande conversão nesse período, simultâneo ao decreto da mudança da lei de Deus por parte do Estado, fazendo uma aliança com a igreja. Os adventistas sabem disso, e os adventistas sabem que a mudança da lei de Deus se dará antes do fechamento da porta da graça, e vai ser um período de teste, a fim de que ver quem que é fiel e quem que é infiel. E alguns adventistas, sabendo dessa cronologia, pensam assim: deixa eu ir tocando a minha vida, e quando algumas coisas começarem a acontecer, eu mudo de atitude, porque eu sei que isso tem que acontecer antes, e aí eu ajeito a minha vida. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque hoje, muitos de nós temos negociado os nossos princípios por uma meia dúzia de dólares. Hoje, muitos de nós temos negociado a nossa rotina, negligenciado família, negligenciado o atendimento à igreja, o exercício dos dons e dos ministérios. Muitos de nós, hoje, estamos de qualquer jeito, com crises desse tamanhozinho. Quando a crise, a última delas, se arrebatar sobre a igreja, as expressões, os adjetivos utilizados ali são terríveis, incomparáveis, urgentes. Você acha realmente que nessa última grande crise, nessa última grande batalha, eu me condicionei a vida inteira para dizer: vida leva, leva eu. Levei a minha religião, a espiritualidade, o meu cristianismo com a barriga, de todo jeito, nutrindo um bocado de vontadezinhas, nutrindo um bocado de sonhos, nutrindo um bocado de pequenos reinos, colocando o Senhor no banco do carona, recorrendo a Ele só quando for um grande problema, às vezes de ordem financeira, que é o que mais afeta a gente. Aí quando chega essa grande crise, você acha realmente que nós estaremos prontos? O nosso pescoço a prêmio? Não estaremos. E aí, meu amigo, nós vamos ao que eu não pus numa ordem de sequência de importância, mas uma das 7 causas, a 7ª relacionada aqui, tem que ver com provas e perseguições. A nossa fragilidade diante de crises é uma coisa impressionante. Mas é lógico, a sacudidura, você tem conhecimento superficial da verdade, você tem resistência à mensagem em Laodiceia, você tem a rejeição à verdade presente, você tem todos esses elementos que até aqui nós consideramos: mornidão, indiferença, descuido.
Só que a prova e a perseguição, ela apenas é o vento soprando. É o vento soprando. Porque eu falhei nas outras coisas elementares, a prova e a perseguição apenas vai evidenciar que eu sou palha. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Amigo, o que esse texto aqui está revelando não é apenas que alguns vão deixar a igreja, mas que alguns vão se unir na oposição a ela. Não é apenas que eu viro as costas ao projeto de Deus para a minha vida e para a eternidade. Esse texto está revelando, não é a rejeição apenas, é que a rebeldia, a resistência, o orgulho, o não permitir que a mensagem bíblica amoleça o meu coração e eu reavalie a minha responsabilidade pessoal, faz com que, quando de fato eu viro as costas, eu não apenas ignoro a situação, mas eu me filio aos inimigos da mensagem, aos inimigos do movimento. É a profecia. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios ou tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência, negligenciaram obter, e sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição, as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos, quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira, não dão fruto, e o lavrador as tira.